Você faz o teste. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Nós já vamos começar a nossa jornada das noites tranquilas. Tem uma coisa aqui. Vê se tá tudo certo aí com o áudio, com a imagem. Responde pra mim aí, por favor, ou com um coraçãozinho, ou um joinha. Boa noite, sejam bem-vindas. Áudio legal. Por favor, me deem um retorno, se tá tudo certo. Com a imagem. Que bom, a imagem e o áudio está bem. Estou aqui em espírito de oração, para que dê tudo certo. Eu vou escrever aqui o título da nossa live. Daí, aquele pedido, né, de sempre. Queria pedir para você enviar essa live para alguém agora, enquanto a gente está começando, por favor. Boa noite, Marina, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Vou tentar fixar aqui o comentário. Yes. Vamos falar hoje sobre rotina, estímulos e ambientes adequados e o impacto disso para o bebê ter noites tranquilas, para as mães terem noites tranquilas, toda a família. Se por acaso você perceber que a imagem tá destonando assim do áudio, tá travando, me avisem, tá bom? Porque quando a gente faz live, a gente tá assim, conversando sozinho, né? Então a gente precisa do feedback de vocês, certo? Joia, legal. Às vezes a gente acha que, assim, quando é mãe, né, não vai dormir nunca mais. Tava conversando com uma amiga na semana passada e ela falando que tava esperando chegar aos 3 anos do bebê lá, do filhinho dela, pra ela dormir. Porque parece que é meio contraditório, né, assim, dormir bem, tendo bebê, né, e nós vamos falar que não é assim, pode ser diferente, né? Nessa jornada das nossas lives aqui, nessa série de lives, tá bom? Então, seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre como que a rotina, os estímulos e o ambiente adequado vai proporcionar ao bebê noites tranquilas, tá bom? E eu fixei mesmo assim para bebê de 0 até 18 meses, né? Que dá em 1 ano e meio. Por quê? Porque depois que eles ficam maiorzinhos, o processo, normalmente as crianças já têm mais vícios, assim, né? Hábitos que foram ensinados desde bebê e que aí você precisa de um outro olhar para mudar. Então, e também a gente fez uma série de lives, né, no ano passado para o sono dos maiorzinhos. Então, eu fiquei devendo para bebê. E aí, por isso que a gente tá fazendo aqui, começando hoje, tá? Então, hoje é a primeira, amanhã, e aí na quarta-feira a gente encerra, tá bom? Mas, vai que você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline, sou casada com o Marcos há 10 anos, temos 3 filhos, eu estou esperando meu 4º bebê, né? Estou terminando a 37ª, nem sei, acho que 38 semanas, exatamente. E aí, hoje é a lua cheia, né, o neném tá aqui sambando enquanto, se eu fizer careta, vocês já sabem que é porque somos a mexida aqui do Estevão. Mais ofegante do que o normal, né, transpirando, mas tudo faz parte, tá bom? Nós vamos, isso não é impeditivo pra gente estar aqui juntos, tá?
Se você tá inscrito lá no nosso grupo, no Whats, né, pra nossa jornada, ele ainda tá aberto. Se você não se inscreveu, dá tempo de se inscrever ainda, mas eu já vou fechar quando encerrar aqui. Se você se inscreveu lá, você vai receber o resumo dessa aula de hoje. Você vai receber o link para acessar depois a gravação, porque essa live eu não vou deixar gravada aqui no perfil, tá? E você vai receber também um material extra que eu preparei que tem a ver com a nossa aula de hoje, tá certo? Então, assim que acabar a live, eu vou postar lá no grupo esses extras para vocês, tá bom? Para você usar e vai te ajudar bastante, que é sobre o assunto que a gente vai falar hoje, tá? Então, se você não se inscreveu, tem um link aqui na bio do meu perfil. Dá tempo de se inscrever ainda, depois eu vou tirar do ar. Mas vamos começar, tá bom? Se você tiver pergunta e quiser fazer durante a live, não tem problema. Tem um balãozinho aí com uma interrogação, você pode usar ele. Ou então no final também, eu vou deixar para fazer perguntas no final, tá? Mas se quiser comentar, fique à vontade aí, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, que sono dos bebês envolve duas vertentes básicas, tá bom? A primeira vertente está relacionada com o dia, são coisas que nós fazemos durante o dia. A segunda vertente está relacionada com a noite em si, né, do bebê. Não necessariamente significa que você fazer tudo certinho durante o dia vai te garantir noites tranquilas. E também, se você não cuidar durante o dia, você não vai ter noites tranquilas. Então, essas duas vertentes, elas precisam caminhar juntas. Hoje nós vamos falar principalmente dessas vertentes durante o dia. São coisas que você vai fazer durante o dia e que vai ter, sim, um impacto à noite. Alguns bebês já vão responder a essas mudanças dormindo bem melhor. Às vezes até dormindo a noite toda. Outros bebês ainda não. Vai melhorar o sono, mas você vai precisar fazer coisas, né, depois da noite também, certo? Então, agora, no que nós vamos conversar aqui, nós vamos conversar sobre essas vertentes que a gente vai trabalhar durante o dia, esses aspectos, tá certo? Obviamente, a gente não vai aprofundar, né, 100%, ninguém vai esgotar esse assunto, mas eu vou compartilhar aqui o que eu tenho vivido desde lá do meu primeiro filho, né? Meu filho mais velho vai fazer 7 anos agora em fevereiro. Então, isso que eu vou ensinar aqui é coisa que eu pratico mesmo, né? Eu li bastante e consegui extrair dessas leituras os princípios e adaptar ele para minha vida, né? Porque essa é a ideia. A gente tem que ouvir uma coisa e conseguir adaptar aquilo para nossa vida, tá bom? Então, a rotina, os estímulos certos e o ambiente adequado vai trazer para o bebê essas noites tranquilas, ok? E óbvio, se um bebê dorme bem, toda a família dorme bem, né? A mãe vai dormir bem, o pai, enfim, toda a família vai descansar bem. Então, vamos começar falando sobre rotina. Por que se fala tanto em rotina, né? E eu sou defensora para rotina de bebês mesmo, né? Não um recém-nascido ali de poucos dias de vida, mas quando ele já pega um tamanhozinho, assim, a partir das 5 semanas, você já pode ir implementando uma rotina no bebê. Por que eu sou tão defensora e por que eu colho os benefícios? Os meus filhos já devem estar dormindo, né? O pai já colocou eles na cama, eles ainda estavam lá conversando, estavam ouvindo daqui do quarto a conversa, mas eles dormem 8 da noite, né? Então isso não foi assim de repente, é uma construção. Eu começo desde bebê. Por isso que eu falo que é possível a gente viver isso, né? Porque eu vivo isso, sem demagogia, isso é verdade mesmo aqui na minha casa. Qual é o segredo? Onde que está o segredo da rotina? O segredo está que a rotina, ela traz previsibilidade, ela traz segurança e ela traz autonomia. Então, o que é a previsibilidade? A previsibilidade é o bebê saber o que vai acontecer e os bebês sabem.
eles vão aprendendo desde pequenininho, desde os meses de vida. Eles vão aprendendo que agora acontece uma coisa, depois acontece outra, depois a mamãe faz isso, depois eu vou pro berço, entende? Então, essa sequência que é nos oferecida através de uma rotina, os bebês entendem muito bem. Então, isso é a previsibilidade. E quando o bebê sabe o que vai acontecer, ele se sente seguro. Então, ele responde ao seu dia de uma maneira muito melhor. Esse bebê, ele não é enjoado, né, assim, irritado. Ele é um bebê feliz, alegre, porque ele sabe o que está acontecendo na sua vidinha, né? E o mais importante também, essa previsibilidade da rotina traz para os nossos filhos autonomia. E essa palavra, ela deve nos acompanhar, pelo menos ela me acompanha, e eu acho que ela deve acompanhar todas as mães e os filhos. Por quê? Porque nós não queremos que os nossos filhos sejam independentes de nós. Eles ainda não podem ser. Eles vão ser independentes de nós lá, né? Depois que saírem de casa. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas, né? Uma criança não é para ser independente dos pais. A palavra certa é autonomia. O que é isso? É a criança ou o bebê, de acordo com a sua capacidade, né? Com as suas possibilidades, com a idade, né, com as suas capacidades físicas, ela conseguir fazer várias coisas sem você precisar estar lá, né? Então vamos pensar, por exemplo, na autonomia do sono. Um bebê que acorda à noite e não consegue voltar a dormir, tá faltando autonomia para ele, ele precisa da mãe para dormir. Né? Uma criança, sei lá, que aí tem 1 ano e meio e ela ainda não foi estimulada a se alimentar sozinha. Você não está desenvolvendo a autonomia no seu bebê, na sua criança. E tudo bem, às vezes a gente começa a fazer alguma coisa, mas a gente não consegue pensar nela no longo prazo. Então, até hoje à tarde eu estava lá na casa da minha mãe e aí eu estava fazendo a Liz dormir. É uma coisa que eu não faço, né? Os meus filhos dormem sozinhos. Mas aí eu fiquei pensando assim, é gostoso a gente fazer. Tô lá mexendo no cabelo dela para ela dormir. É gostoso isso? É bom. Mas imagina se eu não dou a autonomia para minha filha dela dormir sozinha. Todo dia eu tenho que deitar do lado dela, ficar lá passando a mão no cabelo dela para ela dormir. Ela não tem autonomia para dormir. Ok, isso por um dia, por uma semana, por um mês, mas imagine isso ao longo dos anos. Imagina você vai ter outro bebê ou já tem filhos mais velhos. Precisa trabalhar, precisa deixar com a babá, entende? Então nós precisamos entender isso, né? Que a rotina traz essa previsibilidade perfeita. A Renata deixou até um resuminho aqui. E isso traz uma autonomia. E essa autonomia a gente já vai ensinando desde bebê. Nós não precisamos esperar chegar até eles ficarem grandões, né? Então, lembre-se disso. Então, a gente precisa ter atenção com esses hábitos, né? Que a gente está inserindo para ver se eles não atrapalham a autonomia do meu bebê futuramente, certo? Existem muitas pessoas que acham que rotina é uma coisa muito engessada, é nos fazer de escravas, né? Horários extremamente rígidos, a gente nunca faz nada de diferente. E não é isso. A rotina, ela é uma coisa particular, né? Ela é uma coisa individual daquela família, cada família tem um aspecto, um jeito de ser. Então a rotina, ela vai se adaptar àquilo. Se é uma mãe que trabalha fora, vai ter características para aquela rotina, né? Se é uma mãe que tem babá para os filhos, também é uma outra diferença, né? Então a rotina não é igual. O que acontece aqui na minha casa não necessariamente vai acontecer na sua. Porém, eu preciso dizer para vocês, e aqui está o segredo do bebê dormir a noite toda, que são 3 coisas que todo bebê faz e que deve ser incluído na sua rotina, tá? Então, grava isso daqui que isso aqui é importante. 3 coisas apenas. Então, de 0 até 18 meses, você vai fazer essas 3 coisas apenas. Elas vão mudar, né, o jeito de ser, né? Por exemplo, a comida muda, né, a partir dos 6 meses.
Mas você continua fazendo essas 3 coisas. Agora que eu estou mudando isso com a Alice, que ela tem 1 ano e 9 meses. Então, você vai ficar bastante tempo fazendo essas 3 coisas. Que coisas são essas? Mamar, ficar acordado e tirar uma soneca. Essa é a vida de um bebê que eu pratico, né? E que eu entendo que é o que vai levar você a ter noites tranquilas. E eu também, daqui uns dias, quando meu bebê nascer, eu já vou praticar isso com ele também. E nessa ordem. Por quê? Primeiro, quando você faz essa ordem, essa sequência, traz isso que a gente falou da previsibilidade, né? Da autonomia, né? O bebê vai ter segurança, ele vai entender que ele mama, que depois que ele mama, ele fica um pouquinho acordado e que depois ele tira a soneca. E quando ele acorda da soneca, ele mama, entendeu? Ele vai compreender que é isso que acontece na vidinha dele, tá? E outra coisa muito importante. Quando você regula isso no bebê, você está regulando seu metabolismo digestório, a sua memória digestória, metabólica, e isso estabiliza os padrões de alimentação do bebê e logo vai estabilizar o padrão de sono. Então, o segredo para o bebê dormir bem está aqui, tá? Eu vou explicar para você cada um deles. Então, como é que é o mamar? Tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque a voz tá meio estranha hoje. Como que é o mamar? Toda vez que você for mamar, dar de mamar pro seu bebê, você vai dar mamadas completas. Não lanchinhos, não um pouquinho aqui, um pouquinho depois, um pouquinho, né? Daqui 1 hora, daqui meia hora, daqui 20 minutos ele quer de novo, não. Você dá mamadas completas pro seu bebê. Perceba que ele está saciado, que ele não está mais com fome, certo? Esse é o segredo. Então, eu tô falando pra você agora as 3 coisas que acontecem na rotina de um bebê que vai levar ele e você a ter noites tranquilas, certo? A primeira coisa é o mamar, a amamentação, né? E pode ser tanto no seio quanto, né, usando mamadeira, isso não interfere. Desde que aqui tá o segredo, você garante que o seu bebê mamou, que ele mamou bem, que ele tá cheinho, que ele não está mais com fome, certo? Claro que o bebê recém-nascido é mais difícil, ficar acordado, né? E aí você vai ter que usar alguns truques. Mas eu percebo que aqui tá um segredo também, tá bom? Talvez você vai ter que usar anotações, né? Usar um caderno. Eu vou usar agora, vai ser a primeira vez que eu vou usar no meu quarto, justamente porque eu tenho mais filhos, né? Pra eu não me esquecer os horários que ele mamou, pra eu garantir que ele tá mamando direitinho. Então, talvez você vai precisar fazer anotações. Por exemplo, ele começou a mamar a tal hora, mamou de tal hora a tal hora. Você vai anotando. Ah, daqui tanto tempo ele mamou de novo. Começa a anotar que você vai perceber que existe ali um padrão, tá? Existe uma quantidade de horas para esse padrão, mas eu não vou falar agora, depois numa outra live a gente pode conversar. Você vai perceber que vai se comportar mais ou menos de uma forma, todos os bebês, tá? E aí, sobre isso, é o presente que eu quero dar pra vocês, pra quem tá lá no grupo, tá? Eu fiz um diário do bebê, assim, pra você fazer as suas anotações de quando que iniciou a mamada, quando que terminou, que horas que ele começou a ficar acordado, que hora que ele foi tirar a soneca, tá? Depois eu vou explicar lá pra quem tá lá no grupo, eu vou colocar o arquivo e explico tudo certinho pra você, tá bom? Então, faça essas anotações, né? Olha, o bebê começou a mamar 10 horas da manhã, aí mamou até as 10h30. Opa, mamou bem, eu garanti, uau, ele tá satisfeito. Ok, certo? Mamou, tudo bem. Você também vai descobrir com essas mamadas quanto tempo mais ou menos seu bebê mama. Tem bebê que mama muito rápido, tem bebê que mama mais devagar, né? Então, ao longo, como é que você vai percebendo isso? Conforme você vai vendo as anotações que você tem lá no seu diário do bebê, tá bom? Então, funciona pra mamadeira e pra peito também. Deu mamar. O que vai acontecer com o seu bebê depois que ele tiver mamado? Ele vai passar um tempo acordado. E quando eu faço isso, olha só que coisa interessante. Você está ensinando 2 coisas importantíssimas para o seu bebê. Primeiro, você não está fazendo uma associação do peito para ele dormir, ou da mamadeira. Por quê? Porque depois que ele mamou, você está mantendo ele acordado. Entende? Então, ele não está mamando para ir dormir.
Por mais que na última mamada do dia você faça isso, né? Você dê mamar pra ele e coloque ele lá no bercinho pra dormir. Mas durante o dia, e aí é isso que eu disse pra vocês lá no começo, o bebê, ele vai entendendo o que tá acontecendo com ele ao longo das semanas, ao longo dos meses. E é isso que vai fazer ele dormir bem. Então, você deu mamar, o bebê tá satisfeito, ele vai ficar acordado. Eu tô desassociando sono de alimentação. E olha, gente, sempre que as mães vêm falar aqui comigo, a maior parte dos problemas tá nisso. Assim, elas começam com boas intenções. Nenhuma mãe, eu acredito, que faça isso por maldade, né? Assim, por maldade não. Ela faz isso sem entender o que ela tá fazendo, né? Então sempre tá dando peito, sempre tá colocando lá pro bebê pra mamar. Deu um chorinho, já coloca o peito na boca dele. E depois elas ficam, nossa, eu não consigo mais, meu bebê não consegue mais ficar sem dormir. Pois é, olha aí, Renata. Então, o que aconteceu? Você, naturalmente, sem perceber, a mãe foi ensinando ao bebê que ele precisa mamar para ele dormir, né? E não é assim. Então, se você faz isso com o seu bebê, você dá mamar, ele saciou, e você mantém ele um tempo acordado, você está ensinando naturalmente, sem precisar deixar chorar, sem traumatizar a criança, que agora ele vai ficar acordado, que não é agora a hora dele dormir, entende? Então, você está ensinando isso. E uma outra coisa importante, você está ensinando o seu bebê que ele tem um momento de estímulo. Ele tem um momento que ele vai interagir com a família, e aí a gente vai falar sobre estímulos daqui a pouco, né? Mas tem esse momento que ele tá ali junto com a família e depois que ele vai dormir. Além do mais, quando você faz isso, seu bebê tá gastando energia, ele tá ficando cansadinho. Então, ele vai dormir melhor, certo? Quanto tempo o meu bebê vai ficar acordado? Vai variar, né? Ele vai ficar acordado, por exemplo, um recém-nascido não consegue ficar 20 minutos acordado, né? É só o tempinho de você trocar ele ali, às vezes dar o banho, ele já vai voltar a dormir de novo. Já um bebê maior, de 6 meses, vai ficar mais de hora, né? Então, esse tempo, ele vai variar. Aí, você deve ter ouvido a expressão de janela de sono. Não sei se você já ouviu essa expressão aí no Instagram, na internet, né? Às vezes assistindo algum vídeo do YouTube. O que é essa janela de sono? É esse tempo que o bebê vai ficar acordado, né? Entre uma soneca e outra, certo? Se você digitar janela de sono, você vai encontrar aí na internet, né? Às vezes em livros, várias tabelas prontas. Aquelas tabelas são boas? São boas. Ela representa toda a realidade de todos os bebês? Não, né? Mas ali tem um padrão, certo? Você pode usar aquilo para te orientar de alguma maneira, tá bom? Eu acho que é válido sim, tá bom? Mas aí, então, esse intervalo, hein, depois que ele mamou, que ele ficou acordado, até ele fazer a próxima soneca, é chamado de janela de sono. Se você digitar isso, vai aparecer lá algumas tabelas para você, você pode usar isso para, por exemplo, né, como sei lá, meu bebê tem 8 meses. Quanto tempo ele precisa ficar acordado entre uma soneca e outra? Nessa tabela você vai encontrar a resposta, se você ainda não conseguiu perceber qual que é o padrão do seu bebê, né? Se você já conseguiu perceber, seguir pelo seu bebê. Além do mais, com aquele diário que eu vou oferecer para vocês lá no grupo depois, você vai conseguir perceber também um padrão de quanto tempo seu bebê tá ficando acordado, né? Mas lembrando também que isso vai mudar, né? O bebê tá em desenvolvimento, não vai ficar o tempo todo do mesmo jeito, certo? Então, eu dei mamar pro meu bebê, eu deixei ele acordado um tempo, né? E aí, depois, o que ele vai fazer? Ele vai tirar uma soneca. Aqui, talvez, né, seja um dos maiores vilões, né, dos pais, das mães, né? Ai, meu bebê não dorme, meu bebê não tira soneca, né? E aí também daria uma live só sobre sonecas, talvez a gente possa fazer isso em outro momento. Mas o que eu preciso entender é que se um bebê mamou o suficiente, se ele ficou o tempo acordado o suficiente, gastou energia, é natural que esse bebê tenha sono para dormir, certo? Aí aonde que ele vai dormir? Lembra lá dos hábitos que você quer ensinar para o seu filho que levam à autonomia. Se você quer que o seu filho durma no colo, ok.
durma no colo, né? Depois você vai, lembre-se que você vai precisar, se você não quiser passar o resto, né? Muitos anos com o bebê dormindo no colo, em algum momento você vai ter que ensinar ele a sair do colo. Se é no berço, se é no carrinho, e aí você que vai descobrindo isso. Eu sou do berço, porque é o que faz sentido pra mim, né? Então eu já vou ensinando o bebê a dormir no berço. Vou variando também, porque, por exemplo, no meu primeiro filho, eu só ensinei no berço. Ele não dormia, foi um erro. Ele não dormia em lugar nenhum, só no berço, né? Por quê? Porque eu não variei os locais. Então hoje eu já aprendi, já entendi isso. Eu vou variando um pouquinho os locais, tá bom? Então ele vai, seguramente, seu bebê vai estar pronto para tirar uma bela soneca, tá bom? Né? Então lembre-se disso, local, a forma. Opa, o que eu quero pra mim daqui a tanto tempo? Eu vou querer que sempre eu tô ensinando lá, ninando meu bebê pra ele dormir? Ou eu quero que ele deita lá quando ele for maiorzinho, eu conte uma história e ele consiga pegar no sono sozinho? Entende? Então pensa nisso, né? E decida como é que vai ser os locais da soneca. Então, recapitulando. Essas são as 3 coisas que vai acontecer na rotina de um bebê de 0 a 18 meses, tá? De acordo com o que eu tenho estudado, né? Lembrando o que eu tenho vivido e é o que eu acredito o sucesso das noites aqui da minha casa, né? Fazer essas 3 coisas. Ao longo do tempo, essas coisas mudam? Não. Sempre serão essas coisas. O que muda é o tempo, né? E a forma, né? Então, a forma de alimentação vai mudar, o tempo que ele vai ficar acordado vai mudar, as sonecas vão diminuir, até que vai chegar o tempo, por exemplo, agora que a Alice tem 1 ano e 9 meses, ela só faz uma soneca por dia, né? Então, isso vai regredindo. Até que vai chegar o tempo lá por 3, 4 anos, né? É a média daqui de casa. Que aí ela não vai fazer mais soneca nenhuma. Tudo bem, tá crescendo, isso mesmo, entende? Então, os eventos vão manter, tá bom? E a ordem também é muito importante, tá? Não dê mamar e coloque pra dormir, depois ele dorme um pouquinho, já acorda, não. Faça isso, porque é o que vai garantir o sucesso do processo, tá bom? Exceto à noite, né? Quando for a última mamada do dia, você só vai dar mamar e não vai deixar o bebê acordado mais, né? E outra, é isso também que eles entendem, é incrível. Como eles vão dormir bem, vai chegar uma noite que você vai perceber, uai, o que aconteceu? Né, o seio tá lá estourando, o menino não acordou pra mamar mais, né? Você não precisou fazer o desmame noturno. Ele não mama mais à noite, por quê? Porque ele tá dormindo, tá? E ele consegue entender que durante o dia ele mama, fica acordado e tira soneca. E durante a noite ele não fica acordado, ele só mama e dorme. É incrível, faça que vocês vão ver que dá certo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta sobre rotina, pode escrever aqui, algum comentário, alguma coisa, vai escrevendo, que eu vou mudar para estímulos agora, mas a gente pode voltar também, tá certo? Vamos falar então sobre os estímulos. A gente precisa entender que tanto o excesso de estímulos quanto a falta de estímulos prejudica o meu bebê dormir bem, tá? Então, eu preciso ter o equilíbrio dessas 2 coisas, tá bom? Então, quais são os estímulos que um bebê precisa ou os estímulos que ele não precisa, tá? Isso vai variar também de acordo com a idade da criança. Um recém-nascido, os estímulos de um recém-nascido é completamente diferente do estímulo de um bebê de 1 ano. Certo? Então, a gente precisa entender isso, né? Mesmo porque essa faixa etária de 0 até 18 meses é o tempo que mais tem mudanças, né, física no desenvolvimento de uma criança, né? São nesses primeiros meses. Então, é uma faixa de tempo muito grande para eu dizer já aqui, ó, esse estímulo sim, esse estímulo não, tá bom? Mas eu gosto de agrupar os estímulos em três itens. Os estímulos, eu tô olhando aqui pro meu papelzinho, tá? Pra não esquecer. Os estímulos físicos, eu chamo de estímulos sociais e os estímulos emocionais. O que são os estímulos físicos? Ô, Renata, eu fico muito feliz. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. O que são os estímulos físicos que um bebê precisa? O toque, a massagem, né? O carinho, as brincadeiras, o contato com a natureza quando ele estiver maiorzinho, pisando na areia, na grama, o chão. Gente, chão é o que desenvolve criança. Criança no colo não se desenvolve,
tá? E outra, é de graça, bota o menino no chão, num tapetinho, né? Hoje já tá mais moderno, existem os tapetinhos de atividades. Mas, claro, também eu não vou colocar um recém-nascido no chão, né? Mas você vai encontrando os estímulos certos que você vai fazer para cada criança, tá bom? Então, esses são aqueles estímulos físicos. Quais são os estímulos sociais? É o bate-papo, né? É o conversar com a vovó, com os irmãos, com os familiares. Quem frequenta uma igreja, o bebê já está se enturmando. Ele vai entendendo que aos domingos, a minha família, ele vai a um culto, vai a algo, né? Uma reunião social, enfim. Então, isso faz parte dos estímulos do bebê também. São os estímulos que eu chamo de estímulos sociais, tá bom? E os estímulos emocionais, que eu não separo desses dois anteriores, né? Enquanto eu tô ali, meu bebê tá interagindo com os meus amigos, ele também está sendo estimulado emocionalmente, né? Mas o acolhimento desse bebê, as necessidades desse bebê atendida do jeito certo, no momento certo, né? Então, o bebê tá chorando e eu sei se é choro de fome, se é choro de sono, se é choro de alguma dor. Eu sei que isso é dificílimo para quem é mãe de primeira viagem, né? Gente, eu me lembro muito, assim, e até hoje também, às vezes isso acontece, né? A criança tá chorando, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí você vai por eliminação. Mas você atender aquela criança naquilo que ela tá precisando, é você estimulá-la emocionalmente do jeito correto, né? Então, a família unida, né? O casamento, os pais bem ajustados, né? Os pais estando emocionalmente seguros. Tudo isso faz parte dos estímulos que um bebê precisa, tá bom? O que a gente precisa entender, as mães, os pais, né? Quem está aqui, que os estímulos naturais, eles foram muitas vezes substituídos por estímulos artificiais. Então a gente pensa, por exemplo, qualquer coisinha que você coloca na frente de um bebê, que ele já fica lá olhando aquilo se movimentando, e que você fazia isso naturalmente antes, né? Agora você precisa comprar um mobile para colocar em si. Não sou contra mobile, tá, gente? Não sou contra esses apetrechos, não. É só a gente precisa ter esse olhar, né? Às vezes a gente está substituindo uma coisa que poderia ser natural para comprar certas coisas que eu não vou precisar. Então, eu preciso olhar para o meu bebê e estimular ele a se desenvolver. Então, eu preciso ter esse olhar atento. E não necessariamente eu preciso comprar coisas, né? Então, ensina o bebê, já compra um brinquedo para ele encaixar, para ele olhar, negócio para botar na frente do bebê, conforto, né? 1001 coisas. Será que é isso mesmo que estimula o meu bebê? E às vezes ele está lá deitadinho no berço e eu não converso com ele. Tem muitas mães que não conversam com o bebê. E o bichinho tá lá olhando pra você e você não fala nada, tadinho, né? Depois, quando ele vai começar a falar, às vezes até a fala do bebê é prejudicada porque você não conversa, você não denomina as coisas. Mas se você olhar, você comprou um monte de coisa da Fisher Price, caríssimo, né? Não precisa disso. Lembre-se, esses estímulos naturais são os melhores, que eles não vão custar muita coisa. Então pensa no chão. Quando eu coloco o meu bebê no chão, coloco um paninho e coloco o bebê lá, e ele tenta pegar alguma coisa, uma coisa simples, uma latinha, uma tampa, eu estou estimulando o meu bebê e não necessariamente eu preciso gastar para isso, certo? Então tenha esse olhar atento ao desenvolvimento do seu bebê. Uma coisa muito boa que eu pratico aqui com os meus filhos se chama Tummy Time. Depois você pode procurar no Google uma informação mais completa, né? Que é você colocar o seu bebê logo nos primeiros meses, ele um tempo de bruço, é um ótimo estímulo pro seu pescocinho, para firmar, sabe? Tem muitas mães que deixam o bebê o tempo todo deitado. A cabeça do bebê não forma nem essa curvatura, de tanto tempo que o bebê tá deitado. Ele é mais molinho, então isso esse bebê não está sendo estimulado do jeito certo. Então, os estímulos adequados vão levar esse bebê a se desenvolver bem e vão levar esse bebê a dormir bem. Por quê? Porque toda vez que esse bebê está se esforçando desse jeito, ele está gastando energia. E ele precisa gastar energia para dormir. Isso é normal, gente. Até quando as crianças crescem, com os bebês também é válido.
É claro que o estoque de energia para um bebezinho é muito pequeno, é diferente. Mas lembre-se disso, eu preciso olhar com esse bebê, para esse bebê, me preocupando com o seu desenvolvimento e estimulando da maneira correta. Ai, Aline, mas eu não sei. Então começa a estudar, começa a pesquisar. Hoje a gente tem um Instagram aqui com tantas informações, né? Tantos perfis, né? Faça uma seleção, é óbvio, se aquilo combina com a sua filosofia de vida, com a sua família, né? Faça assim um filtro e vá aprendendo sobre desenvolvimento infantil, sobre a fala, sobre todos os aspectos. Não precisa ser a doida, sabe? Ai, eu tenho que estimular o meu bebê, tenho que fazer um bebê já assim com um QI elevadíssimo. Não é isso. É só oferecer aquilo que meu bebê está precisando. Olha, que legal, Rose, isso mesmo, faz muita diferença. Olhar nos olhos, conversar com esse bebê, ele sente que ele é amado, né? E os bebês percebem isso sim, tá bom? Mas aí, deixa a gente continuar falando um pouquinho sobre os estímulos, né? Então, os bebês, eles são, em sua essência, eles são minimalistas, tá? Eles não precisam de comprar muitas coisas, não, tá bom? Mas isso a gente tá falando, então, para os estímulos certos, tá bom? Que horas que eu vou fazer os estímulos no meu bebê? Vamos ver se vocês conseguem entender enquanto eu bebo uma água. Responde pra mim. Qual é o momento? Nós já falamos sobre rotina. Então, lembra que a gente conversou sobre rotina? Qual seria o momento certo de eu fazer os estímulos para o meu bebê? Vou beber água enquanto isso. Estão me ouvindo? Ninguém consegue me responder? Qual é o momento do dia que a gente vai fazer os estímulos para o nosso bebezinho? O momento que ele está acordado. Olha aí, mais uma vantagem dessa rotina que eu ensinei, né? Da rotina básica para o bebê. Bebê mamou. O momento que ele está acordado é o momento que ele vai ser estimulado. É o momento que ele vai brincar, que ele vai conversar, que você vai dar banho, né? Depois da mamada. Perfeito, Stephanie. Depois da mamada. É a hora que ele vai gastar energia. E de dia, exatamente, Renata. De dia. Tá chegando a noite, acabou os estímulos. Eu não quero mais estimular o meu bebê. Tá certo? Por quê? Porque agora eu quero que ele abaixe, né? E o seu metabolismo vai se regulando, vai diminuindo. Isso é natural, acontece com os hormônios sim. Mas às vezes a mãe não fez nada durante o dia, né? Ela não tem essa sequência do bebê ficar acordado. Aí, coitadinho, ele tá lá doido pra ser estimulado, vai fazer isso de noite. Acorda de noite, ele quer brincar, ele quer fazer mil e uma coisas. Por quê? Porque durante o dia ele não fez, né? Não foi ensinado, não foi estimulado. Carol faz pela manhã e tarde, quando tá no tapetinho principalmente, ótimo, né? Não precisa ser assim, gente, uma coisa estruturada, sabe? Senta aqui, menininho, meu bebezinho, 4 meses, vamos ter nosso momento de estímulo. Não. Os bebês são estimulados constantemente, até quando eles estão sendo amamentados. Mas o que eu quero explicar aqui é que se você tem esse momento do bebê ficar acordado, é o momento ideal que ele vai ser estimulado. Quando chegar a noite, né, que daí eu só vou dar mamar e vou botar o meu bebê para dormir, não tem mais momento de estímulo. E outra, é isso também que ajuda ele a entender. Opa, agora eu não brinco mais, agora a mamãe não canta mais pra mim, os meus irmãos não vêm até aqui onde eu estou. É hora de dormir. E eles entendem isso, tá certo? E aí, vamos falar um pouquinho pra gente terminar os assuntos do estímulo e a gente ir pro nosso último assunto, que é a questão que a gente tem que ter uma atenção especial para o excesso de estímulos, causado principalmente agora por telas. Inclusive nós mães que quando estamos amamentando nosso bebê, aquele tempo ali, né, só dando mamar, às vezes é natural que a gente tá lá com o celular, né, então a gente tem que ter cuidado, porque isso também estimula o nosso bebê, né, e os bebês, gente, a luminosidade das telas, a velocidade que as imagens, né, mudam, transitam, né, as cores, tudo isso traz sérios danos para os nossos bebês. Os bebês não precisam de telas para nada. Não tem nada que tenha numa tela que você não possa oferecer melhor, certo?
Então, não caia nisso, assim, eu lembro de ter feito isso no meu primeiro filho, às vezes colocava galinha pintadinha. Gente, é óbvio que a criança vai ficar lá assim, né, vidrada naquilo, claro que vai, ali tem movimento, tem uma música repetitiva, aquilo vai, mas você não tá estimulando o seu bebê de um jeito positivo. E bebê de 2 meses, Tânia, o que tem um bebê de 2 meses? Desculpa, eu perdi aqui. Se você quiser completar, aí eu respondo, tá? Então, gente, nada que tenha numa tela vai fazer bem pro seu bebê. Ele não precisa disso. Eu não sou zero telas, tá bom? Aqui na minha casa tem TV, meus filhos assistem, volta e meia, até a Liz, que tem 1 ano e 9 meses. Exatamente, Renata, fica lá hipnotizada. Não acho que você tá ensinando, nossa, minha filha vai ser mais inteligente porque tá aprendendo a contar até 10 na música. Não, de jeito nenhum. Pegue pedras e vá mostrando 1, 2. Faz muito mais sentido. A luz, o fato da imagem não ser em 3D, isso traz danos seríssimos para o cérebro, para os danos para o nosso bebê. Então, os bebês não precisam de telas. Eu sei que, assim, é difícil, né? Ai, distrair o bebê. Olha, esses dias a gente foi lanchar, eu e meu esposo. Aí a gente viu um bebê, eu não vi, né? Quem viu foi o Marcos. Ele foi ao banheiro, quando ele voltou, ele falou, nossa, ele tava assim, chocado. Acho que o bebezinho devia ter uns 7 meses. E aí tá lá quietinho, no carrinho, segurando o celularzinho da mãe. E assistindo alguma coisa. É óbvio que o bebê vai ficar quietinho. Gente, é óbvio. Mas aquilo ali não é um benefício que você tá fazendo pro seu filho. Ele está hipnotizado. E depois, quando você tira aquilo dele, vai ter consequências, tá bom? As telas, elas em excesso, elas fazem mal para as crianças maiores, mas para os bebês tem que ser 0. Então, não caia nisso assim, eu tô comprando esse desenho, tô tendo acesso a isso aqui vai fazer. Não. Esquece isso. Lê um livro para um bebê faz muito mais sentido do que telas, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem gente comentando alguma coisa rapidinho. Estímulos e horários de dormir. Ah, Tânia, então, os horários de dormir é aquilo que eu disse, né? É difícil a gente falar um horário certo para o seu bebê dormir. Se você não entrou no nosso grupo lá, você entra, que aí lá você vai ter acesso nesse diário do bebê, aí você começa a anotar, tá? Qual é a hora de botar o bebê para tirar a soneca, gente? Quando ele tem sinais de sono. Quando ele começa a bocejar, coçar os olhinhos, você percebe que ele tá ficando mais irritadinho, é hora de botar ele pra dormir, tá? E os estímulos são esses que a gente falou aqui, tá bom? Conversar, dar risada, colocar ele no chão, né? Tiny time, que é assim, de bruço, né? Com apoio pra ele levantando o pescocinho, poucos minutos por dia. Ler, gente, eu leio, aqui em casa a gente lê muito, né? Então meus bebês, desde bebezinho, já são acostumados a ler, tá bom? A bebê, quando a TV tá ligada, fica procurando. Eles ficam mesmo. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Que tem gente que acha que isso é uma assim, uau, olha, um sinal, né, de... Olha lá, olha como ela fica procurando, né? Nossa, tem 2 meses, já tá procurando a TV. Gente, isso não é uma habilidade positiva. Tá procurando por conta da música. Tá alta, tá repetitiva, aquele negócio passando na frente toda hora. Mas isso não estimula o seu bebê do jeito certo. Estimula para que ele não durma bem, para que ele não tenha o seu desenvolvimento cognitivo da melhor maneira. Não caia nisso, tá bom? Exatamente, não precisa forçar para pensar, é verdade, Gabi, já tá tudo pronto, né? Renato, perfeito, até pra gente, né? A gente não é tão beneficiado assim, assistindo as coisas, né? Tem muitas coisas que a gente pode viver muito bem sem assistir. Mas é isso da criança tá lá só assim, ó. Você acha que ela tá aprendendo? Não tá, né? Ela vai ficando com aquilo na cabeça, mas o raciocínio, as conexões cerebrais que precisam existir, não vão existir, né? Por quê? Porque o bebê tá lá, coitado, né? Jogado às traças. Então, não faça isso com o filho de vocês, por favor. Depois, né, quando eles estiverem maiorzinhos, sim, coloca para assistir um desenho ou outro, coloca aqui para as crianças, né? Com muito cuidado e enfim. Mas eu sei também que tem gente que né, 0 telas. Eu já teve um tempo que eu não tinha TV em casa e todo mundo viveu muito bem. Eu acho que até melhor do que agora. Porque agora eles ficam pedindo, né? A gente tem que falar não.
Tá bom? Então tenha esses cuidados, gente, não caia. Compre livro pro seu bebê, de verdade. Deixa ele vai mastigar, ele vai amassar, mas aquilo, e principalmente se forem livros que tenham imagens reais, tá? Porque daí ele vai olhar pra florzinha que tá lá no livro. E quando você estiver andando, passeando com ele, você vai nomear, olha, filho, isso é a flor. A flor é amarela, é vermelha, entendeu? Então, lembra quando eu disse que você não precisa de ter muitos apetrechos, brinquedos para ensinar? Por exemplo, as cores. Com um livro você ensina sobre as cores, você passeando com o seu bebê, você tá lá ensinando para ele, né? Então, faça isso, tá bom? Não caia nesse conto que meu bebê precisa ser estimulado com coisas que eu preciso ter e comprar. Não, tá bom? Claro que, por exemplo, você pode fazer brinquedinhos, né, que estimulam o tato, as texturas, os bebês gostam, sim. Tem 1001 ideias na internet, né, que você pode fazer, que custa pouco. Vá fazendo, mas lembre-se disso. Isso não é o determinante, né? Exatamente, Janaína. Isso mesmo, os bebês tem livros que não rasgam, né? E é incrível também, a Liz aprendeu, acho que com 9 meses. A Liz também já passava a página dos livros. Porque ela me via lendo para os irmãos mais velhos e eu tô sempre com ela no meu colo, né? Enquanto eu tava lendo. Aí eu falava, passa a página. E aí ela ia aprendendo. Então hoje dificilmente ela estraga um livro. Só se for um livro bem dos meninos que já leem, né? Os mais velhos. Então, ótimo. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho de estímulo assim, né? Sem contar essas coisas que não custam dinheiro, você comprar um bom livro para ele, tá bom? Um investimento que vai dar um excelente retorno. Certo? Então, lembrando qual é o momento do dia que você vai fazer isso, naquele momento que o seu bebezinho tá acordado, tá bom? Isso vai ensinar pra ele, né, essa previsibilidade, e vai ensinar pra ele que, opa, agora eu não brinco mais, então é a hora que eu vou dormir, né? E isso ensina pra ele, gente, de verdade, é incrível, como eles conseguem perceber que que tem uma hora que a casa fica em silêncio, que tem uma hora que ninguém brinca mais, é a hora de dormir. Então eles vão entendendo isso, certo? Então estímulos na hora que o bebê tá acordado. Na hora da soneca não é hora de estímulo, né? E claro, o bebê teve despertar noturno, né? Também não é hora de estimulá-lo, né? É a hora que você quer que seu bebê volte a dormir, né? Então não é hora das conversas, de olhar no rosto, né? De ficar aqui, isso tudo você faz. Não é pra você não fazer. Você vai fazer, mas nos momentos certos, tá bom? Vamos pro último assunto, que é o assunto do ambiente correto. Só um minutinho que eu vou beber mais uma água. Vamos lá. Quando eu tenho um ambiente calmo, aconchegante, tranquilo, esse ambiente é fundamental para um sono de um bebê. Aonde que eu consigo esse ambiente, né? Eu faço esse ambiente, tá bom? Tem gente que acha que consegue fazer isso na sua própria cama, tá? Eu tenho dificuldade, né? Por isso que eu disse que eu opto pelo berço. Se você consegue oferecer esse ambiente calmo, seguro, né, aconchegante para o seu bebê, no seu quarto, fazendo cama compartilhada, tá tudo bem para você? Ok. Mas lembre-se sempre, eu quero ensinar a autonomia para o meu filho. Isso faz sentido hoje? Ok. Mas isso faz sentido daqui a 2 anos? Quando ele estiver maiorzinho? Isso faz sentido para o meu relacionamento conjugal? Isso faz sentido para o jeito que eu quero educar os meus filhos? Entende? Então, não feche já o seu raciocínio. Pense, né? Considere todas essas possibilidades. Tem gente que vai proporcionar esse ambiente usando aqueles ninhos, né? Eu acho engraçado que até um tempo atrás não tinha. Assim, eu não me lembro dos ninhos quando estava fazendo o enxoval do meu filho mais velho. Hoje é bem comum, eu vejo, né? Sempre tá lá oferecendo, vendendo aqueles ninhos. Se o seu bebê, você acha que aquilo vai trazer conforto, vai trazer essa sensação de aconchego, invista, né? Eu sei que tem toda, né, uma questão, por exemplo, o Estevão tá aqui, né, encolhidinho, quentinho dentro da minha barriga. Faz sentido de que quando eles nascem, eles precisam mesmo, né, de estar apertadinhos, né? Por isso que o charutinho ajuda muito, né, nos primeiros dias, né, as primeiras semanas. Mas pense nisso, né? Como que você vai oferecer esse ambiente seguro, né, calmo pro bebê?
Se você quiser investir em alguns itens, invista. Mas você também tem que ter esse olhar não só para coisas, né? Você precisa ter esse olhar, né, para toda a sua forma de cuidar desse bebê, né, enquanto ele vai dormir, tá bom? Então, você não precisa investir altos valores, né, nesses ninhos, termômetro, luminária, né? Enfim, parece que essa lista, cada vez mais, ela vai aumentando, né? Quantas coisas que você precisa ter. Mas o mais importante, que eu vi isso daqui em algum livro que eu li, que é o olhar atento de uma mãe diligente, trará mais benefícios. Então, entende? O olhar atento de uma mãe diligente, que está preocupada com o aconchego do seu bebê, né, com um ambiente calmo, traz mais benefícios do que você sair comprando um monte de coisa que promete para o seu bebê estar mais calmo e tranquilo, certo? Não sou contra essas... tem acessórios de maternidade assim que são mão na roda, né? Babá eletrônica, por exemplo, eu uso até hoje, até com os meus filhos maiores. Eu ainda não me desviciei da babá, né? Porque parece que eu tenho a sensação de controle melhor sobre eles, né? Então, não sou contra esses acessórios, mas sempre tenha esse olhar. Uma mãe atenta, uma mãe diligente, o impacto para o bebê é muito maior, tá certo? Do que uma mãe que só compre as coisas pelo que elas prometem, certo? Então, o que eu quero te estimular aqui é isso. Tenha esse olhar de atenção para o seu bebê, tá bom? Atenção com a temperatura do quarto, né? Parece óbvio, gente, essas coisas parecem simples, mas essas coisas, elas trazem impacto, principalmente quando o bebê desperta à noite. Então, a temperatura do quarto, a roupa que o bebê estava vestindo, né? Que ele está vestindo, tem toda a influência. Essa semana aconteceu uma coisa tão engraçada aqui, olha, gente, que eu já tô um pouco calejada nessa questão de botar a criança para dormir, né? De filho, indo pro quarto e tal. A Liz acordou várias vezes à noite por conta de xixi. Por quê? Porque eu vi, toda hora ela tava acordando, ela tava com frio. Quando eu fui ver, ela tava com o pijama todo molhado, a calça do pijama todo molhado. Eu meio cochilando assim, o que eu fiz? Eu só tirei a calça do pijama dela, coloquei um shortinho e botei a menina pra dormir de novo. E a menina ainda acordou não sei quantas vezes. Até que eu lembrei, gente, a fralda. Eu não troquei a fralda. Ela tinha bebido muito líquido. A fralda dela estava encharcada, já estava vazando. Troquei a fralda, a menina dormiu. Então são coisas muito simples, mas que às vezes, quando o bebê desperta à noite, a gente esquece de olhar, né? E aí, lá naquele extra que eu prometo para vocês que vai estar daqui a pouco lá no grupo, eu fiz uma tabela para você só colocar à noite, para você preencher à noite. Então você vai colocar o horário que o seu bebê despertou, o que você fez, se você deu mamar, se você precisou dar um remédio, enfim, né, que tava com cólica, sei lá. E alguma observação, porque às vezes você vai... Assim, a gente acorda, a gente tá tão cansada, né, isso é tão natural, que o nosso cérebro não funciona à noite, né, a gente parece que não consegue pensar nas possibilidades que pode estar acontecendo com o bebê. Eu já contei aqui que uma vez o Miguel tava chorando de noite, eu não sabia o que era. Era o cantinho de uma unha que tava enroscando na meia. Quando que a gente vai lembrar do canto de unha que a criança chorando de noite? É muito difícil, né? Então, mas a gente tem que ter essas possibilidades, né? E por essas eliminações que a gente vai fazendo durante a noite, durante os despertares. Por isso que eu coloquei esse campo lá no diário da noite do bebê, para você anotar, se você tiver alguma observação, que depois você pode voltar lá no seu papelzinho para você procurar. Vai que tem alguma coisa que eu tô me esquecendo de olhar, e aí você olha lá nas suas anotações, tá bom? Então tem esse olhar atento para essa, né, para a temperatura, né, para a roupa que o bebê dorme, se dorme no ar, se usa luva, né, luva para dormir, ou não, às vezes a criança tá chorando irritada com a roupa. Então a gente tem que ter esse olhar. A iluminação indireta, né, luzes amarelas. Isso vai ajudar o seu bebê a se acalmar, né? Então, invista não precisa ser caro, tem umas luminariazinhas assim de tomada que você coloca lá, né? Na hora que você tá amamentando o seu bebê à noite, quando ele desperta, de novo, não é hora, né, de estimulá-lo, né? Não é hora de ficar conversando, não é hora de ficar... Não,
você tá amamentando seu bebê, né? Faça isso com os movimentos mais suaves, né? Menos bruscos, né? Não coloque ele na luz forte, não pegue no celular, se for usar o celular à noite, cuidado com a luz, né? Não deixa aquela luz clara. Não é hora de brincar, de cantar musiquinha, não. Eu quero ensinar o meu bebê a ter uma noite tranquila. Como que eu vou ensinar o meu bebê a ter uma noite tranquila? Eu, mãe, fazendo isso, né? Então, lembre-se disso. O ambiente, ele precisa estar adequado para o bebê dormir, né? Pensa na gente, a gente adulto, para a gente dormir com a luz acesa é difícil, não é? É bom quando a gente está num lugar mais aconchegante, mais silêncio, né? Mais calmo. Então, tenha esse olhar de atenção para essas coisas, tá bom? Eu disse numa live que a gente conversou esses tempos atrás, que eu tava vendo uma influencer num coisa de leitura. Ela trabalha com escrita, livros, essas coisas. E aí ela, assim, compartilhando uma vitória, que a menina dela tava dormindo melhor porque ela não ligava a luz à noite. E eu fiquei, gente, quem em sã consciência liga a luz à noite para dar mamar? E ela fazia isso, né? E uma mulher conhecida, né? Estudiosa, cometendo esses erros, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Coloco 2 fraldas no bebê à noite. Gente, que chique, nunca fiz isso, Marina, de colocar 2 fraldas. Mas eu vejo assim, meninas, eu sempre fiz, né, por questões financeiras, né, eu não posso investir nas excelentes fraldas do mercado, e existem fraldas muito boas. Se isso pode pra você, querida, invista. Não é o meu caso, tá tudo bem, isso não é problema pra mim. Existem fraldas muito boas e com preço mais, né, em conta, se o bebê não tiver alergia. Mas o que eu sempre fiz foi investir nas fraldas mais caras e melhores para as fraldas de dormir. Então, quando o orçamento é apertado, eu dou essa dica, como é o meu caso aqui. Durante o dia, como eu vou trocar mais vezes, eu uso uma fralda mais inferior. À noite, eu uso uma fralda boa, né? Compro uma fralda boa, mais cara, porque daí você não precisa ficar trocando, né? O bebê. Tem gente que não troca o bebê à noite por nada, assim, só se for cocô, né? Eu também sou dessas, assim, né? E como meus bebês dormem bem, né, assim, a noite toda, então, mas eu sempre fiz isso. Pra noite, eu coloco fralda boa, porque eu não quero que os vazamentos sejam estímulos pro meu bebê acordar. Então, eu prefiro investir na fralda boa pra noite e numa fralda mais inferior pro dia. Depois eu posso compartilhar uma marca de fralda que eu descobri recentemente muito boa e um preço bom, que tem dado conta, né? Eu acho que eu usei ela com a Liz desde recém-nascido, mas eu compartilho com vocês depois num outro momento, tá bom? Então, lembre-se disso, esses estímulos influenciam o sono de um bebê, tá certo? Então, a gente tá terminando a nossa aula, e aí eu não sei se tem alguma grávida aqui com a gente, mas depois que ela vai assistir essa gravação, eu quero dizer pra você assim, se você está grávida, né? É seu primeiro filho. A gente fica muito no campo das ideias, né? A prática, eu sei que ela é bem diferente, ela é dura, ela não é fácil. Mas assim, a minha palavra pra você é que você faça como Maria, a mãe de Jesus, né? Que diz lá em Lucas, que ela estava ouvindo as coisas, tudo ela guardava no coração e refletia sobre aquilo. Então, quando você tá grávida, o momento é esse, é o momento de você ouvir, guardar no seu coração, refletir, acumulando conhecimento, né? Se você já tem bebê agora, você já tá aí com o bebê nas suas mãos, né? Se você não tá tendo noites tranquilas, o que eu quero incentivar você é você aplicar esse conhecimento aqui. Esse conhecimento que você tá tendo, né? O apoio extra que eu vou deixar depois, você pode imprimir e já vai, né, começando a fazer as suas anotações. Eu acho que é muito válido a gente anotar, porque a gente consegue ver e observar os padrões dos nossos filhos, né? Isso, como eu já tenho mais, né, de mim, alguns outros crianças, então vai ajudar você a não esquecer do que você precisa fazer, do que você precisa olhar, que hora que mamou, que hora vai mamar de novo. Renata está grávida, que legal, Renata. Então guarde, faça como Maria, a mãe do nosso Salvador. Guarde essas palavras no seu coração, vai absorvendo, refletindo. Quando o bebê nascer, você vai colocando em prática.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta a mais? Queira compartilhar alguma coisa? Isso é o que eu tinha preparado hoje para o nosso primeiro encontro. Nós falarmos sobre essa rotina básica, que são as 3 coisas, né, que nós falamos que acontece na vida de um bebê, deve acontecer, é o segredo para o seu bebê dormir bem. Faça isso, depois você me conta, tá? Eu duvido que seu bebê não durma, tá bom? Mas se você tiver alguma pergunta, coloca aqui, algum comentário. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, essas informações de hoje. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Amanhã nós vamos falar sobre... Deixa eu procurar aqui nas minhas anotações. Cérebro de grávida é meio... Ah, sim, vamos falar sobre o impacto da segurança emocional. Quando a gente, os pais e as mães, né, principalmente as mães, estão seguras emocionalmente, como que isso causa um impacto no bebê, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que bom, Renato, que bom. A minha intenção aqui é ajudar isso mesmo, né? E isso é o... Gente, eu falo isso, eu sempre converso com o Marcos aqui. Quando eu digo sobre sono, é porque realmente eu vivo isso e eu acredito que toda mãe, eu não tenho nada de extraordinário em mim. Sou até bem lardinha para aprender certas coisas. Mas se eu aprendi, se eu consigo praticar isso, e melhor, se eu consigo colher os frutos disso na minha casa, isso é possível para todo mundo. Claro que não é fácil, não cai do céu, você tem que se esforçar, você tem que dar trabalho, mas os frutos vêm e eles são doces, né? Eu gosto de dizer assim. Que bom, Stephanie. Ah, Carol, eu fico muito feliz, né? Ó, a Carol dizendo que a menininha dela a bebezinha dela tem dormido agora sem precisar ninar, né? Gente, eu não sou contra ninar bebê não, tá bom? Ninar bebê é a coisa mais gostosa do mundo, né? Eu acho que até a gente depois de adulto queria ser ninado, não é? Mas é só isso que eu quero dizer pra vocês, né? A autonomia. Imagina no dia que eu não puder ninar o meu bebê, ele não vai dormir, né? Se eu adoecer, se acontecer alguma coisa, né? Então eu sempre penso nisso, a longo prazo, tá bom? Eu fico muito feliz. Carol, que bom que está bem melhor aí pra vocês. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa dessa live no perfil de vocês, me marquem, né? Eu fico muito feliz com o feedback, assim, porque não é fácil a gente estar aqui, sabia? A gente eu não quero louros, reconhecimento, não é isso. É porque a gente tem coisas, a rotina, os filhos, então a gente precisa, é todo um negócio pra gente conseguir estar aqui em tempo, né? É uma loucura mesmo. Então, quando a gente ouve palavras assim, a gente fica estimulado a continuar, entende? Porque o desânimo de verdade, ele vem. Então, você fica, eu vou largar isso pra lá. E não, e aí você ouve, né, pessoas respondendo isso bem, você fica, que bom, então o que eu tenho falado tem ajudado, né? E aí estimula a gente a continuar. Eu fico muito feliz. Então, se você quiser compartilhar alguma coisa que você tenha aprendido aqui hoje, pode compartilhar, tá? E me marca que eu quero saber, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos encerrar por aqui. Eu não sei. Olha, 1 hora, já ficamos aqui papeando. Daqui a pouco essa live vai estar lá no grupo para você que quiser assistir, o resumo, enfim, tudo que eu prometi vai estar lá no grupo. Se você ainda não se cadastrou e quiser cadastrar, aproveita os últimos minutinhos, porque daqui a pouco eu vou tirar. Tá bom? Fiquem todas com Deus, coloquem conhecimento em prática, vocês têm aprendido. Se precisarem de alguma coisa, a gente vai sempre papeando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite, meninas. Tchau, tchau. Até amanhã, tá bom? Amanhã a gente se encontra.